Em todo o centro de Israel, famílias estão acordando sufocadas por nuvens tóxicas que atravessam a chamada linha verde, incêndios iniciados em território da Autoridade Palestina, queimando noite após noite. Os moradores chamam isso de terrorismo químico, o governo chama de poluição transfronteiriça. Mas enquanto o Knesset finalmente discute a crise, uma verdade está se tornando impossível de ignorar. Isso é terrorismo ambiental e está piorando. Shalom, pessoal! Sejam bem-vindos ao Judeocation na JNS Televisão. Sou Josh Hastings, correspondente da JNS News. Estou no JNS Media Hub em Jerusalém. Falaremos sobre terrorismo ambiental em instantes. Já discutimos isso antes, mas está piorando. Antes, quero comentar sobre a votação desta semana na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Duas resoluções, uma exigindo a retirada da Judéia, Samaria e partes de Jerusalém, que eles chamaram de território palestino ocupado, e a outra pedindo que o governo israelense desistisse. As colinas de Golã, eles se referem a isso como o Golã sírio, então, as colinas de Golã. Vamos começar. Foi uma resolução do Egito. Ela foi aprovada por 123 votos a 7, com 41 abstenções. A outra, intitulada Solução Pacífica da Questão da Palestina, que eu não tenho certeza exatamente onde está, talvez. Nárnia foi adotada 151 votos a 11, com 11 abstenções. Então, duas resoluções lá pedindo que Israel encerre o que eles chamaram de ocupação de território palestino. Eles querem evacuar todos os judeus da Judéia e sair de todo o território que Israel conquistou em uma guerra defensiva de sobrevivência. Sou eu quem está dizendo isso, não eles, em 1967. Então, a resolução do Golã, a Organização das Nações Unidas está dizendo, e aqueles países que votaram a favor dessa resolução estão dizendo: entreguem esse território, que é tão importante por razões estratégicas para a Síria, né? Um governo que é novo, e nós realmente não sabemos o que o futuro reserva para a Síria. Eles são estáveis, certo? Mas isso deveria trazer paz. Israel abrindo mão do controle sobre um território tão estratégico e, claro, histórico, na região nordeste de Israel e, claro, Israel. Agora temos tropas das Forças de Defesa de Israel na Síria, no lado sírio das colinas de Golã, e, claro, temos o Monte Hermon, que é basicamente os olhos do país olhando para o norte. Mas a Organização das Nações Unidas quer que a gente saia das colinas de Golã. Se dependesse da Organização das Nações Unidas com base na forma como eles votam contra Israel, você teria sírios no topo do Kinneret ou do Lago da Galileia, atirando nos fazendeiros lá embaixo. Agora, como eu sei disso? Porque era assim antes de 1967, essa era a realidade diária para os israelenses. Perto do Kinneret, no Lago da Galileia, havia sírios atirando. Queremos mesmo arriscar e entregar as colinas de Golã à Síria? Com base nisso, no que é chamado de recomendação da Organização das Nações Unidas 100%, não, absolutamente não. E em relação à Judéia e Samaria, a Organização das Nações Unidas e os países que votaram a favor da resolução prefeririam recompensar o Hamas pelo massacre de 7 de outubro, entregando o território. Mesmo que seja para a Autoridade Palestina, eles são apenas terroristas de terno, ou o Hamas, que pode tomar essa área como fez em Gaza, a Autoridade Palestina corrupta, como disse terroristas de terno, que aliás ainda paga para matar. Então você quer expulsar judeus da nossa terra ancestral bíblica, que é tão importante por razões estratégicas, com vista para 75% do país e para o aeroporto Ben Gurion? Você quer correr esse risco? É isso que a Organização das Nações Unidas está dizendo. Vamos ser claros antes de tudo. Esta tem sido uma terra judaica por milhares de anos. Vamos ser diretos quando falamos sobre Judéia e Samaria. Como eu disse, a Organização das Nações Unidas alerta para outro 7 de outubro. Israel saiu de Gaza e tivemos o 7 de outubro. Vamos arriscar novamente e entregar território à Autoridade Palestina, ao Hamas ou a quem assumir o controle da área. Isso é suicídio para o Estado de Israel, essa chamada solução de dois estados, pela qual a Organização das Nações Unidas está votando. Isso é suicídio para o Estado de Israel, que infelizmente a Organização das Nações Unidas apoia isso. Pessoal, eles querem ver mais judeus mortos. Os países que votaram por essa resolução querem ver mais judeus mortos. Esse é o ponto principal. É por isso que estão aprovando essa resolução. 7 de outubro não foi suficiente para eles. Eles querem que Israel arrisque ainda mais sua segurança por promessas de paz. Já fazemos isso há mais de 30 anos, essas promessas de paz, entregando territórios estratégicos para a Autoridade Palestina, para essas outras entidades.
Recebemos isso em 7 de outubro e Israel não deve repetir. Reconheço que a resolução não é legalmente vinculativa, mas continuam votando contra Israel repetidamente. Eles aprovaram mais resoluções contra Israel do que qualquer outro país, até mais que todos juntos. Nada demais, é a Organização das Nações Unidas. Vou mudar agora, pessoal. Isso não estava nos meus planos hoje, mas acho necessário abordar. O fato de que 200 figurões de Hollywood, incluindo alguns judeus, assinaram algum tipo de petição, 200 deles pedindo a libertação de Marwan Barghouti. Você sabe quem é Marwan Barghouti? Ele é um mestre do terrorismo, um mestre terrorista condenado pelo assassinato de pelo menos 5 israelenses, pelo menos 5, isso é só pelo que ele foi condenado, 5 sentenças de prisão perpétua. E essas elites culturais, incluindo pessoas como Paul Simon, querem que Barghouti seja libertado. Seria um grande erro, sabe? Que queriam que Barghouti libertasse algumas dessas pessoas. Durante as negociações pelos reféns, eles pediram a libertação de Barghouti. Israel recusou e precisa manter sua posição. Mas me incomoda muito que esses 200 atores, cantores e outros de Hollywood que não sabem nada sobre a realidade. Em Israel, Barghouti é visto como um lutador pela liberdade, não como o grande terrorista que realmente é. Barghouti deve permanecer na prisão pelo resto da vida. Se Israel tivesse pena de morte, eu defenderia a execução de Barghouti por ser um assassino em massa. No entanto, algumas dessas estrelas de cinema de Hollywood não têm absolutamente nenhum senso moral. E isso é triste, é desanimador. Na verdade, não faz diferença, eu não sei. Isso faz alguma diferença? Que 200 assinaram uma petição? Eu acho que não, a longo prazo, em relação ao futuro de Barghouti. Mas dito isso, isso só mostra como algumas pessoas neste mundo realmente perderam toda a clareza moral. Eu achei importante mencionar porque Marwan Barghouti viveu na Judéia e Samaria e cometeu esses crimes hediondos, esses assassinatos, mirando israelenses, mirando judeus. Vamos falar sobre o aumento adicional do terrorismo, já que estamos nesse assunto, na Judéia e Samaria. Ontem à noite, sábado, houve uma tentativa de atropelamento com um carro em Hebron, onde o Hamas é muito popular. Isso foi ontem à noite. Soldados atentos neutralizaram o terrorista em Hebron na semana passada. Na semana passada, houve outra tentativa semelhante de assassinar um grupo de soldados das Forças de Defesa de Israel usando um carro como arma, tentando atropelar os soldados com o veículo. Graças a Deus, o agressor foi neutralizado após perseguição e morto em Hebron. Vi esse vídeo, não sei se você já viu. Se tivermos o clipe, podemos mostrar. Tentativa de ataque terrorista contra 2 soldados perto da comunidade de Atarid, na região de Binyamin. Agora, os soldados revistaram esse possível terrorista, revistaram a pessoa dele, fizeram perguntas, interrogaram ele um pouco, mas eventualmente ele colocou a mão na bolsa, tirou uma faca e tentou esfaquear um dos soldados. E é um verdadeiro milagre que esse soldado e o outro envolvido tenham se ferido apenas levemente. Poderia ser bem pior. Mas o que estamos lidando aqui agora é com um aumento no terrorismo, e na semana passada eu falei sobre isso. Um israelense de 71 anos foi assassinado em Gush Etzion, e agora israelenses estão sob ataque. Soldados são atacados quase diariamente nas estradas da Judéia e Samaria. É preocupante e assustador. Sei que as forças de defesa de Israel impedem cerca de 90% a 95% dos ataques e tentativas terroristas, mas ainda assim preocupa. O foco tem sido em Gaza por tanto tempo e agora na Judéia e Samaria estamos vendo esse aumento no terrorismo. Os soldados daquele vídeo deveriam agir melhor prevenindo problemas. Graças a Deus eles conseguiram neutralizar os terroristas no final, mas novamente isso poderia ter terminado muito pior e graças a Deus foram apenas ferimentos leves. Mas temos que manter nossos olhos na situação em Judéia e Samaria, no Vale do Jordão, todas essas áreas do país onde os terroristas estão tentando diariamente assassinar judeus. Então, nesse sentido, o que realmente está acontecendo no terreno para prevenir o terrorismo? Eu mencionei que as forças de defesa de Israel impedem mais de 90% dos ataques. Na semana passada, ocorreu a Operação Cinco Pedras, no norte da Samaria. Os militares dizem que as tropas revistaram centenas de estruturas e interrogaram centenas de árabes. Sob a autoridade palestina, ocorreram 20 ataques aéreos raros em Judéia e Samaria e 30 suspeitos foram presos. 6 terroristas foram mortos pela polícia de fronteira, comandos das forças de defesa de Israel e outras forças locais. Pelo que entendi da operação, essa operação específica já terminou no norte da Samaria.
Graças a Deus, as forças de defesa de Israel têm acesso a esses locais, diferente de Gaza, onde Israel esteve ausente por 18 anos até o 7 de outubro. É fundamental para a segurança que as forças de defesa de Israel entrem todas as noites nessas vilas da área A, sob controle total da autoridade palestina. Prender quando necessário, eliminar terroristas e confiscar armas ilegais que querem usar contra judeus, não só na Judeia e Samaria, mas em todo Israel. Agora, como prometido, vamos falar mais uma vez sobre o terrorismo ambiental na Judeia e Samaria. É terrorismo, pessoal, esse é o ponto, é terrorismo. Assim como quando você joga pedras, você está literalmente tentando sufocar as pessoas. Judeus que vivem na Judeia e Samaria e em outras cidades, você está falando sobre Shohan, está falando sobre Rosh Ayan, essas cidades que são adjacentes à Judeia e Samaria. Eles estão inalando fumaça todas as noites. Essas são áreas bem próximas ao aeroporto Ben Gurion. Você fala de Lod, Tel Aviv, subúrbios onde as pessoas não conseguem respirar à noite devido ao terrorismo ambiental. Esses incêndios ilegais são causados por árabes sob controle da autoridade palestina, que queimam lixo, produtos químicos e outros materiais. A situação é horrível. Houve uma discussão no Comitê de Interior e Meio Ambiente do Knesset na semana passada, pois o terrorismo ambiental da autoridade palestina está piorando. A ministra da Proteção Ambiental, Edith Silman, disse que elaborou um plano estratégico para lidar com a queima ilegal de lixo na Judeia e Samaria. Isso atravessa fronteiras. Claro, não há nenhuma fronteira que possa impedir atividades ilegais de segurança, não há fiscalização, queima ilegal. Na verdade, não há postos de controle que possam impedir a queima ilegal. Está no ar, entrando nos pulmões das crianças. Então, novamente, o ministério dela, destinou 40 milhões de dólares, 40 milhões, ou melhor, shekels, 12,4 milhões, para ajudar a reabilitar um dos 2 aterros sanitários em Judeia e Samaria, contratando inspetores adicionais, inclusive nos postos de controle, e tomando todas essas medidas para tentar controlar parte dessas queimadas ilegais, informou o Winnet. Noites em Shoham, que é uma cidade nos arredores do aeroporto Ben Gurion e das áreas vizinhas. Ok, é aqui que isso está acontecendo. É um pesadelo ambiental. É assim que os moradores descrevem a situação. Fumaça densa e tóxica de incêndios em áreas da autoridade palestina cobre comunidades israelenses. Os moradores estão tossindo, lutando para respirar e furiosos. Chamam de terrorismo químico, mas vejo como ambiental. Fumaça pesada no ar por várias noites. E como eu disse a você há várias semanas, tivemos aquela situação em Gush Etzion, onde eu moro, onde precisei manter as janelas da minha casa fechadas por uma semana por causa de queimadas ilegais, locais de despejo ilegal e incêndios sob a autoridade palestina. Modi'in, se você conhece pessoas em Modi'in, aquela comunidade, Rússia, Ayan, como mencionei, Shoham, outras comunidades. Com esses resíduos e materiais perigosos sendo queimados, a administração civil também está envolvida, agora lidando com locais de despejo ilegal e toda essa questão. Mas temos que tratar isso como o ponto principal, temos que tratar isso como terrorismo, e temos que combater isso como terrorismo, porque é isso que é. Desejo que a situação melhore para os israelenses dessas comunidades. Escrevi um artigo no JNS esta semana sobre a comunidade de Bet El, ao norte de Jerusalém, na região de Binyamin. Um grupo de pais de uma escola de ensino fundamental dessa comunidade está chateado, muito preocupado com a segurança de seus filhos. 50 árabes da autoridade palestina trabalham em uma obra ao lado da escola fundamental. Na verdade, no último domingo, vários pais decidiram que iam manter seus filhos em casa, porque acharam que não era seguro o suficiente mandar seus filhos para a escola. Então isso foi uma espécie de protesto por parte dos pais, né? O canteiro de obras lá tem vários guardas posicionados. Outra reunião ocorreu entre pais, escola e o município de Minyamin e Betel. Especificamente, o que é que eles vão fazer para lidar com o fato de que árabes estão? Como assim? Alguns pais relataram monitoramento de movimento e patrulhamento. O que está acontecendo? Ter uma noção de quais crianças estão na escola, quantas crianças, quantos funcionários estão na escola, quem são os professores ou algo assim. Na verdade, apenas espionando essa escola. Já vimos isso antes. Antes de 7 de outubro, havia árabes trabalhando em comunidades na fronteira com Gaza que, depois descobrimos, espionavam e identificavam pontos fracos dessas comunidades.
E assim eles puderam planejar o massacre de 7 de outubro, então esses pais aqui estão dizendo que não vão tolerar isso. Se eles não conseguirem encontrar algum tipo de solução aqui, vão manter seus filhos em casa. É assustador porque você não sabe se algum desses trabalhadores fará um ataque terrorista. Se eles estão monitorando a comunidade e buscando vulnerabilidades, entendo o medo dos pais de mandarem seus filhos à escola. E parece que eles estão trabalhando em uma solução agora. Como garantir que não haja nenhum contato, aumentar o número de seguranças, todo tipo de medida preventiva por lá. Assim, os árabes não têm contato, não podem se comunicar e nem mesmo podem ficar no campo de visão dos alunos que estão naquela escola de ensino fundamental. Vamos precisar monitorar essa situação em Betel, como falamos quase toda semana. A autoridade palestina segue pagando terroristas, mesmo após promessas recentes à União Europeia. Os representantes da União Europeia nesta semana confrontaram autoridades da autoridade palestina com provas de que continuam transferindo fundos para terroristas e suas famílias. A autoridade palestina chama isso de pagar para matar. Esse é, segundo eles, o programa mais importante no qual eles transferem dinheiro em uma escala progressiva. Com base em quantos judeus você assassina para terroristas, e se um terrorista é morto no ato, o dinheiro vai para suas famílias. Essencialmente, essas pessoas, esses terroristas, recebem salário da autoridade palestina para o resto da vida. Segundo o relatório, a União Europeia está mudando sua postura em relação à autoridade palestina. No mês passado, altos funcionários da autoridade palestina se reuniram com membros da União Europeia favoráveis a Israel, não toda a União Europeia. Não me entenda mal, a questão é a violação dos acordos pela autoridade palestina sobre o pagamento contínuo a terroristas. Funcionários pró-Israel da União Europeia exigem a suspensão da transferência de fundos para quem realiza ataques. Como disse, a autoridade palestina mantém esse programa. Fico feliz que esses funcionários tenham tomado essas medidas. Com certeza fico feliz, mas o problema aqui é que eles não são representativos de todos. A União Europeia, que continua enviando fundos para essa autoridade palestina, não exige transparência e basicamente continua apoiando o pagamento para matar. Quer saibam ou não, se importem ou não, esse dinheiro vai para a autoridade palestina pagar por mortes. Precisamos monitorar essa situação e observar seu desenrolar. Se, talvez um dia, a União Europeia realmente tomar medidas significativas para garantir que o dinheiro não vá para o pagamento para matar. Quero dizer, eu venho dizendo há muito tempo que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis deveria simplesmente acabar. Não deveríamos dar dinheiro para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis não deveria existir. Esses são terroristas de terno que continuam incitando a violência em suas escolas, na mídia, diariamente, incitando contra o Estado de Israel e o povo judeu. Não deveríamos apoiar, financiar ou incentivar nada disso. O mínimo que a União Europeia pode fazer é interromper esses pagamentos que financiam assassinatos. Esse é o tempo que temos para esta semana no Judeocation, na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hastings, da JNS News. Não se esqueça de curtir, se inscrever, clicar no botão de agradecimento especial aqui e apoiar toda a programação aqui na JNS Televisão e, claro, no Jewish News Syndicate.org, sua fonte para as principais notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Agradeço às pessoas por trás das câmeras na JNS Televisão, Ryan Lifshitz e Aaron Vogelantern, da equipe. Nossa produtora Esther Eden, Zach Sickerman e o gerente Yuri Svertsky pelo trabalho importante que realizam. Esses programas só existem graças a essas pessoas. Obrigado a todos. Ótima semana a todos. Se Deus quiser, nos vemos na próxima semana no Judeocation, só na JNS Televisão.